minutos a nossa audiência pública com o nosso tema nos convites, a gratuidade de estacionamento de shopping. O verdadeiro tema, fazendo aquela analogia, aquilo que a gente tem por nome, razão social e o nome efetivo, é da constitucionalidade das leis acerca dos estacionamentos enquanto medidas mitigadoras de impacto urbano. Essa audiência pública é realizada, foi aprovada por todos os vereadores desta casa, e para dar início gostaria de convidar o vereador Serjão, meu colega de bancada do PSB, autor de projeto de lei sobre o tema, que encontra-se em tramitação nesta casa. Obrigado. Dando sequência, queria só agradecer a presença do vereador Luizinho Coutinho, da Solidariedade. Obrigado pela sua solidariedade, se fazer presente. Vereador Luizinho, ex-vereador Toninho Loureiro, representando a Prefeitura, sempre presente, sempre cuidadoso com as nossas demandas. E, continuando com a composição da mesa, queria convidar a procuradora da Prefeitura de Vitória, Patrícia Gasoli. Para compor a mesa também, representando o PROCON Municipal, a Fernanda. Minha vizinha, mora ali no Quartier Blanc. Então, seja bem-vinda. Então, para dar início, queria passar a palavra para a Fernanda, que representa o PROCON, justifica a ausência do Sandro Parrini, que teve um familiar, veio a falecer nesta tarde, então precisa estar junto à sua família nesse momento de dificuldade. E peço que leve a nosso abraço, nossas condolências, nosso apoio para o Sandro Parrini. E passo a palavra. Boa noite, meu nome é Fernanda Varela Serpa, eu sou gerente do PROCON de Vitória e agradeço ao vereador Davi Ismael pelo convite. Muito importante estarmos nessa noite para discutir esse assunto, né, que é um assunto muito importante para a população, né? A gente não acha justo a cobrança dos estacionamentos. E em relação ao PROCON, o que eu tenho a dizer é que eu vou contar todo um histórico da legislação estadual e municipal relacionado a esse assunto, para a gente depois poder discutir, né, doutora Patrícia, sobre o deslinde dessa audiência. Existia em 2006 uma legislação estadual sobre esse assunto, que no próprio ano de 2006 ela foi revogada. No âmbito municipal, em 2010, 2 leis elas foram editadas. Uma lei que dava gratuidade para os idosos, né, em relação a esses estacionamentos, as pessoas acima de 60 anos elas eram isentas de pagar, segundo essa legislação, e a outra lei que era a lei do fracionamento. Diante dessas 2 legislações, o PROCON municipal começou a exercer o poder de polícia, né? Meus fiscais foram às ruas, fiscalizaram os estacionamentos dos shoppings, os estacionamentos privados, e isso gerou alguns autos de infração, tá? Esses estacionamentos recorreram ao Poder Judiciário e, no âmbito
âmbito do Poder Judiciário, conseguiram liminares e sentenças que declararam nulas as legislações municipais. Então, hoje, a situação que nós temos é a seguinte: não existe legislação sobre o assunto. Qual a motivação do Poder Judiciário para declarar inconstitucionais a lei municipal? Segundo o Judiciário, esse assunto seria um assunto de direito civil e não de direito do consumidor. E, portanto, segundo a Constituição Federal, os assuntos de direito civil, porque eles entendem que estacionamento é guarda, depósito, né, de bens, e estaríamos invadindo, né, a competência da União, que dispõe sobre propriedade privada, né, sobre a propriedade privada. Então, no entendimento do Poder Judiciário, e assim, do STF, do STJ, do TJ, né, daqui do Estado, é de que o município não pode legislar sobre estacionamento, porque estaríamos intervindo na propriedade privada. Somente a União poderia fazer isso. Fiz um estudo sobre esse assunto e encontrei um projeto de lei que está tramitando no Senado, 87/2011. Ele está parado na Comissão de Assuntos Econômicos desde novembro de 2012. E esse também é um dos motivos da última sentença dada pelo Poder Judiciário aqui no Estado, pedindo para aguardar a tramitação desse projeto, que assim estaria resolvido o problema. Essas são as informações que eu tenho para passar, né, vereador? E, infelizmente, o PROCON hoje não pode atuar por falta de legislação, mas é claro que qualquer legislação vinda, né, desta casa, ou então, né, do Senado Federal, o PROCON, obviamente, nós vamos fiscalizar. Mas eu preciso de um respaldo legal, claro, para o meu poder de polícia. Essas são as informações, né? Agradeço. Dando sequência, só queria apresentar uma consideração inicial. Fazer a entrega ao PROCON formal do projeto de lei que apresentei e do voto em separado da doutora Patrícia, que foi o início, aquilo que motivou a realização dessa audiência pública. Faço parte, ao lado dela, do Conselho Municipal, do Plano Diretor Urbano, ambiente, espaço que a gente debate acerca de situações urbanísticas da nossa cidade. Numa linguagem bem simples, a situação dos alvarás. E, na ocasião, no caso concreto, a gente estava avaliando a situação da Faculdade Estácio de Sá, lá em Jardim Camburi, que foi solicitado projeto de regularização, só que a todo tempo se cobra por aquele estacionamento. Não vou me alongar, porque tudo que eu falar, vou estar antecipando a fala da doutora Patrícia. Mas foi dessa forma, a inquietude aumentou naquela tarde. Saí de lá mesmo, redigimos alguma coisa, algum esboço da proposta de lei, e vim direto para a Câmara para poder apresentar. Eu fiz um projeto, o vereador Aloysio Varejão fez outro projeto semelhante, depois nós fundimos os dois projetos num só, e hoje o companheiro Davi se assoma a esse projeto, nos dando ainda mais força para tocar essa questão, que é uma questão de suma importância para a cidade. E eu acho que o que a gente quer ouvir aqui, exatamente, é um embasamento legal que o representante do PROCON já começou a fazer, e que a Patrícia certamente nos dará mais convicção para prosseguirmos no nosso caminho de regularizar essa prática que, ao meu ver, é uma prática que distorce o seu objetivo principal. Então, muito obrigado. A presidência agradece ao vereador Serjão, deixa muito claro que são dois projetos que estão em tramitação aqui nessa casa, um do vereador Serjão, um do vereador Davi Ismael,
muito mais, já sentamos para começar a conversar de que forma também caminharmos com um só, porque o objetivo não é da onde veio o projeto de lei, quem o subscreveu, e sim se reparar essa conduta que a gente considera ilegal. Sem mais delongas, queria agradecer, dizer que a doutora Patrícia é uma pessoa, é uma procuradora que está lá para defender os interesses da cidade. Aquilo que me aproximou dela no conselho foi exatamente por ter a mesma garra, talvez eu tenha até um pouquinho menos do que ela, porque é uma mulher aguerrida naquele conselho, na defesa da cidade, na defesa das nossas leis, na defesa daquilo que, aonde está o anseio popular, o interesse da população de Vitória. Então, meus parabéns pela sua conduta, siga sempre assim. Obrigado por ter aceitado esse desafio desta noite e passo a palavra. Eu vou tentar ser o mais clara possível, porque eu vou estar falando coisas muito técnicas da área jurídica, tá? Mas, de cara, o que nós temos? Nós temos hoje o Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a competência de interpretar. Só que eu estou acostumada a me inquietar com coisas que me parecem injustas. E é o sentimento das pessoas que estão aqui. Não parece justo, não é isso? Na Constituição anterior, antes da Constituição de 88, o direito não precisava ser justo. Bastava que tivesse escrito na lei. Tanto que tem muitas pessoas que ainda falam, é imoral, mas é legal. Não tem gente que fala isso ainda hoje? Só que quem fala isso hoje está equivocado. Porque no Estado democrático de direito, o que é imoral é ilegal. Porque a Constituição de 88 trouxe para a efetividade de normas jurídicas princípios e valores. Então, por exemplo, na administração pública, os princípios que regem a administração pública, entre eles tem o da moralidade, não é isso? Tanto que, quando o CNJ falou que não podia ter nepotismo no judiciário, o judiciário entrou no Supremo questionando que o CNJ estava querendo legislar. Qual foi a resposta do Supremo? Nada disso. O CNJ está cumprindo a Constituição, está exigindo o princípio da moralidade. Então, nós estamos precisando repensar antigos conceitos. A Constituição nova trouxe algumas coisas que antes eram assim incompreensíveis. Função social da propriedade. A propriedade não é absoluta. O proprietário não faz o que ele quer. Se submete ao interesse da cidade. Trouxe também a Constituição nova um capítulo inteiro sobre planejamento urbano. Então, foi dado ao município, pela Constituição de 88, uma competência que só o município tem, que é efetuar o planejamento urbano para que eu tenha atendido a função social da cidade e a função social da propriedade. Ou seja, a propriedade urbana não é ilimitada. Por exemplo, eu posso colocar eu posso colocar um motel no centro da cidade? Não. Eu posso colocar uma indústria poluente num bairro residencial? Mas e o direito de propriedade? Existe uma coisa chamada planejamento urbano para viabilizar a todos nós qualidade de vida. Não é assim? Não é para isso que eu planejo a minha cidade? Para evitar conflito, viabilizar que todos nós possamos, em coletividade, viver bem. Quando eu não planejo a minha cidade eficientemente, o que nós temos? Nós temos conflitos urbanos decorrentes de brigas de vizinhança por causa de poluição sonora, poluição do ar, engarrafamento, não é assim? Então, compete ao administrador público, à cidade, que é discutido com a cidade, com a Câmara, fazer o plano diretor urbano, para que possamos ter uma cidade que nos dê qualidade, boa qualidade de vida.
E eu fui analisar as jurisprudências do Supremo e encontrei um debate interessante entre dois ministros. O Sepúlveda pertence, num dos julgamentos, ele se reserva a analisar a constitucionalidade quando ele encontrasse uma norma de direito urbanístico. Eu vou pedir licença para ler para vocês. Olha só. O ministro Sepúlveda pertence, ele diz o seguinte: eu me reservo para analisar o tema da inconstitucionalidade material se e quando tivermos que examinar uma lei federal limitadora no ponto do uso de estacionamento por estabelecimentos comerciais, com todas as implicações não só de direito civil, mas de regras gerais de direito urbanístico, que dão maior seriedade na disciplina das metrópoles e megalópolis contemporâneas. A propriedade que a Constituição garante é um conceito institucional, mantido seu núcleo duro, a falarmos como nossos mestres lusitanos. As limitações à propriedade, adequada à função social, são questões deixadas ao legislador ordinário. Não se podem coibir o uso e o abuso como garantia constitucional de propriedade, esquecendo-se o imperativo da função social do inciso seguinte do artigo 5º da Constituição, para deixar intocada uma concepção quiritária de domínio absoluto. Ou seja, já ficou claro que é possível, sim, criar limitações à propriedade pelo direito urbanístico. Ficou claro para vocês isso? Tanto pode que vocês não podem, nenhum de nós pode construir o quanto a gente quiser. Tem limitação de pavimento, afastamento frontal, afastamento lateral, não é isso? Isso não limita a propriedade? Isso é direito urbanístico. Eu posso, por exemplo, colocar um shopping na Mata da Praia? Não, porque o zoneamento urbanístico impede esse uso. Então, eu estou impedindo uma forma de utilização da propriedade privada? Posso, claro. Isso é norma de direito urbanístico inerente ao planejamento urbano. Estão acompanhando meu raciocínio? Agora, dentro do planejamento urbano, existem empreendimentos que geram impacto. Quem pode me dizer um empreendimento que claramente gera impacto? Alguém tem uma ideia? Como? As torres atrás do shopping, sim. Grandes empreendimentos comerciais, né? Torres com lojas, não é isso? Shoppings, hospitais. Que mais? Petrobras, aeroporto, rodoviária, escolas, na verdade, mais para universidades que geram demanda de veículos, até escolas mesmo, não tem? As ruas não ficam engarrafadas na hora de entrar e sair criança? Todas essas atividades que geram impacto urbano não têm que ser regulamentadas pelo poder público para que todos da cidade possam viver com qualidade de vida? Então, essas atividades estão previstas no plano diretor. Então, são atividades impactantes, e todas as atividades impactantes, antes de ter a aprovação do projeto de construção, antes de ter o alvará de localização, é analisado o impacto que vai gerar na cidade e exigido medidas mitigadoras e medidas compensatórias. O que é isso? Você lembra do Walmart, quando veio para a cidade? Não trocou o trânsito ali tudo, não teve que abrir rua, largar? Quem pagou aquilo? O Walmart. Não é ele que vai ganhar dinheiro? Não é ele que impactou a cidade? O ônus para evitar o impacto, para que a cidade continue com qualidade, é de quem quer ganhar dinheiro. Então, as medidas mitigadoras e compensatórias são de responsabilidade do empreendedor. É assim que acontece em qualquer lugar do Brasil. Dentre as medidas compensatórias, vocês vão ver lá, tantas vagas de estacionamento.
Dependendo do tipo de atividade que você desenvolve, eu tenho mais ou menos vagas. Vocês já experimentaram passar na FAESA, na frente da FAESA, quando acaba a aula? À noite? Parece um formigueiro. Sai carro de tudo quanto é lado. Quando a FAESA quis ampliar, a prefeitura exigiu da FAESA um número de veículos. Para quê? De vagas, para que eu pudesse ter espaço para guardar os veículos dos alunos da FAESA, porque é um polo gerador de veículos. Essa medida foi exigida, senão a FAESA não teria a aprovação do projeto, muito menos funcionaria. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a perceber que poderiam vender essas vagas. E isso foi uma coisa inesperada. E por causa dessa venda das vagas, as pessoas começaram a sentir que isso não poderia ser certo, isso não seria justo. E começaram a surgir leis esparsas, que eu as considero inconstitucional também, mas não pelo mesmo fundamento que o Supremo. Por quê? O shopping tem que disponibilizar a vaga gratuitamente. Por que só o shopping? É só o shopping que gera impacto urbano? E o aeroporto? E a rodoviária? E o Master Tower? E a Unimed? Os hospitais? Não são geradores de impacto? Então, a inconstitucionalidade, na minha forma de analisar, seria por ser discriminatório. Agora, é perfeitamente correto que quem gere o impacto assuma os ônus do impacto que gera. Por exemplo, a análise que nós fizemos no CMPDU. Um determinado empreendimento, para ser aprovado, foi exigido 400 vagas de veículo. Esse empreendimento, fazendo o que todo mundo faz, aí não é culpa da faculdade, tá? Está fazendo uma prática que todo mundo faz e que o Supremo está dizendo que pode. Porque até agora o Supremo não se defrontou com uma norma urbanística. Então, o que eles fizeram? Para eles funcionar, para esse empreendimento funcionar, foi exigido a disponibilização de 400 e não sei quantas vagas. Na hora do pedido de renovação, identificou-se um conflito urbano. É isso que está escrito no processo administrativo. As vagas disponibilizadas pelo empreendimento começaram a ser cobradas. Então, eu tinha vagas sobrando dentro do empreendimento e as ruas completamente ocupadas. E aí, os vizinhos do empreendimento estavam muito insatisfeitos com a vizinhança. Ou seja, o impacto de vizinhança que tinha que ser evitado estava acontecendo. E aí eu vou tentar ser bem clara para vocês de novo, que é uma coisa bem técnica. O poder público só faz o que a lei autoriza, certo? O particular faz tudo o que a lei não proíbe. O poder público, ele age por delegação do povo. E como é que o povo diz qual é a sua vontade? Através da lei, certo? Para você agir, você tem que ter alguém, para o ato administrativo ter validade, quem tem que estar fazendo o ato tem que ser alguém com a competência fixada na lei. O que eu estou fazendo, a lei tem que ter previsão de que pode ser feito. E por que eu estou agindo é para atender o objetivo da lei. Alcançar o que eu disse? Ou seja, eu tenho que ter capacidade, eu tenho que ter a previsão e o motivo. No caso, a pessoa que quer implantar um empreendimento gerador de impacto urbano, o alvará de funcionamento do empreendimento tem que ser emitido por quem tem competência. Ótimo. Para emitir o alvará, tem que verificar se a pessoa preencheu todas as condições da lei. Estão acompanhando? Em tese, quando você exigiu as 400 vagas, ficou parecendo que aquele impacto que aconteceria não iria acontecer mais, certo? A pessoa não ia chamar cerca de 400 veículos para o local? Se tinha onde guardar os veículos, a vizinhança não seria prejudicada.
Entenderam qual foi a premissa do alvará? Só que, quando começou a vender a vaga, o que aconteceu? O que é natural do ser humano? Primeiro eu vou ocupar as vagas públicas que são gratuitas. Acabamos tendo o impacto que o alvará de licença presumia que seria evitado. Ou seja, o motivo de eu emitir o alvará, na realidade concreta, não existiu. É como se eu fizesse um ato administrativo partindo por uma premissa falsa. Isso, na teoria dos atos administrativos, gera um vício de invalidade. Ou seja, para aquele ato ser válido, eu tinha que ter mantido os motivos da emissão do ato. Entenderam? Ou seja, independente do que o Supremo vá dizer, eu estou falando que a minha lei só autoriza funcionar quem evita o impacto urbano. A lei não autoriza que haja o impacto urbano. Então, quando eu tenho uma lei urbanística que exige que o empreendedor mitigue o impacto urbano, está dizendo o seguinte: empreendedor, você quer ganhar dinheiro? Ótimo, mas o ônus urbanístico é teu, não é da cidade. Essa visão distorcida que permite que o empreendedor cobre pelo estacionamento é nociva. Por quê? Porque quem tinha que assumir o ônus fica com o bônus de ganhar um empreendimento a mais, e quem tinha que não ser onerado paga a conta, que é a cidade. Isso não é direito civil. Isso é planejamento urbano. Isso é direito urbanístico. Por isso que eu defendo que é perfeitamente constitucional a edição de norma que assegura o uso gratuito das vagas destinadas a evitar o impacto urbano. Isso não é norma de direito civil. Isso é planejamento urbano. Eu estou objetivando a qualidade de vida nas cidades. Os empreendedores, eles falam assim: não, mas é porque cuidar do estacionamento gera um custo. Gera um custo a mais. Qual é a resposta que eu dou para esse argumento? É verdade, ar refrigerado e vigilância também gera custo. O custo está inserido dentro dos custos do empreendimento. No aeroporto, se todo mundo não paga taxa de embarque, tem que estar inserido nos custos. Não dá para transferir para a cidade. Existe uma outra teoria que pensa diametralmente oposto ao meu pensamento. Eles acham que nós temos que desestimular o uso dos veículos. Que o correto é que eu cobre muito caro pelas vagas públicas e os estacionamentos, para que as pessoas deixem seus carros em casa, como isso acontece na Europa. Eu acho que a gente tem que comparar coisas iguais. Nós não temos os serviços públicos da Europa. Se eu tivesse um metrô, com certeza eu deixaria meu carro em casa. Agora, essa proposta de cobrar muito caro, cobrar estacionamento na rua, cobrar estacionamento em qualquer lugar, para mim, é uma visão excludente da cidade. Ou seja, só pode ter carro quem é rico. Eu acho que o princípio da inclusão tem que pensar por um outro caminho. Então, eu estou trazendo para vocês, de uma forma muito clara, esse meu pensamento é um pensamento minoritário. Não é todo mundo que mexe com direito urbanístico. É uma disciplina muito recente. Então, nas faculdades de direito, muitas sequer ensinam essa disciplina, mas eu tenho plena convicção do que eu estou falando. É muito lógico, é muito óbvio que isso é uma norma de direito urbanístico, não é norma de direito civil, e temos, sim, competência para exigir a qualidade de vida das nossas cidades. Obrigada.
queria agradecer as palavras, nos coloca para pensar. E nessa reflexão que precisamos fazer, a gente precisa, inclusive, afastar o entendimento que o pouquinho, cobrar um pouquinho pelo estacionamento de qualquer empreendimento, pode. Cobrar caro não pode. Esse não é o objetivo, é ir além disso. Não importa o quanto está sendo cobrado. Se a vaga é uma vaga mitigadora de impacto urbano, ela deveria ser disponibilizada de forma gratuita. Por que eu digo isso? Porque o debate começa a aumentar na mesma proporção que o valor do estacionamento vai aumentando. A partir do momento que se cobra caro, as pessoas começam a ficar mais inquietas. É quando dói o bolso que as pessoas se incomodam. E nesse de doer o bolso, a gente precisa deixar claro que esse não é o viés que estamos buscando. Se cobrar pouquinho é justo. Algumas pessoas ainda vêm com a ideia, que eu acho que pode ser uma solução razoável, sim, que é começar a considerar, mas a pessoa que usufrui daquele estabelecimento, que compra alguma coisa desse estabelecimento, poderia ter faixas de isenção. Se comprou, é gratuito. Se só foi passear, não é. Também é válido, é um argumento um pouco melhor, procuradora. Mas ainda também não é esse o tema em questão. O tema em questão é, e o impacto de vizinhança? Na época que eu estudei, sou formado em Direito também, enquanto a senhora falava, eu me recordei da ação de enunciação de obra nova, que é justamente, eu tenho uma vista bonita na minha casa, eu vejo o mar, no terraço da minha casa. Aí meu vizinho começa a construir aquele paredão. Os que se fazem presentes também são inquietos na defesa do interesse da população. Vereador Luizinho, ao vereador Serjão, junto à minha força, à minha voz. Eu, vereador de primeiro mandato, com muito a aprender com o vereador Luizinho e com o vereador Serjão, que tem aqui a todo instante defendido de forma aguerrida aquilo que eles costumam sempre falar: Davi, é fácil votar, é só a gente parar para pensar onde está o interesse da população. E nisso, a gente muitas vezes começa a quebrar interesses próprios ou mundo fechado do qual a gente faz parte. Sabe aquela história do Pequeno Príncipe que a gente vive no nosso mundinho? A gente começa a ver que tem pessoas que pensam, a pluralidade das pessoas precisa ser defendida aqui nesta casa. Estamos aqui para isso. Então, essa é a linha de defesa. Entender que o impacto de vizinhança não desejado, para isso a gente constrói vagas. Não pode ter nenhum empecilho para que ele não seja devolvido. Aí a gente precisa agir. Caso contrário, só vai nos restar bater palma para a criatividade do povo brasileiro, para a criatividade do nosso capitalismo selvagem, que consegue inverter aquilo que era desfavorável no primeiro momento como uma fonte de lucro. Aquilo que no primeiro momento eles entendiam que seria um empecilho, porque seria uma área nobre à disposição. Poxa, mas é uma área nobre, colocada, a gente não vai auferir nenhum lucro em cima disso. A criatividade do brasileiro está aí, consegue, de forma venenosa em alguns pontos, pegar algo que deveria ser bom e, no seu egoísmo, nesse capitalismo selvagem, inverter toda a lógica do processo e cobrar e oferecer ainda mais lucros. E o que a gente passa a gente passa a lutar também, procuradora, é para que a prefeitura também não dê alvará a essas pessoas. Em muitos casos, as pessoas têm conseguido alvarás separados. E pessoas que têm defendido são membros do nosso conselho. A procuradora foi muito bondosa em descrever a forma com que se deu o debate sobre a Faculdade Estácio de Sá. Fez a ressalva que precisa ser feita mesmo, nada contra a faculdade, é uma prática de todos os estabelecimentos. Exatamente. Mas a defesa deles foi muito aguerrida, foi muito enérgica, no sentido de deixar muito claro que o estacionamento público devia ser ainda mais caro do que é,
para que as pessoas usassem o estacionamento particular também cobrado. Davi, licença. Claro. Essa defesa não foi feita pela faculdade. Não, foi pela faculdade, não. Pelos conselheiros. Não, tem pessoas, Membros. aquilo que eu disse, existem pessoas que acreditam de verdade. Eu não sei se é um pretexto, mas acreditam e defendem isso. A dissensão até dentro da própria prefeitura, que deve ser feito um desestímulo para o uso dos veículos. E, por causa disso, deveria, sim, cobrar mesmo, e que os estacionamentos públicos tinham que ser até mais caros que os estacionamentos privados, para não inviabilizar os estacionamentos privados. Então, essa visão me parece equivocada, mas existem pessoas que são professores universitários, urbanistas, que defendem essa tese. Então, eu respeito, embora eu não concorde. Mas, só um instantinho, Davi, perdão. Não sei se vocês sabem, vocês podem pesquisar na internet. Em Belo Horizonte, teve um shopping que tentou cobrar. Vocês sabem o que aconteceu? A população foi para a porta do shopping e fizeram um boicote. Voltou a ser de graça. O que falta é consciência, consumo consciente. A população tem o poder de mudar as coisas. Então, isso já seria um papel de vocês, que trabalham com a população. Inventa um dia por mês de fazer um boicote a locais que cobrem pelo estacionamento. Uma vez por mês. Se você já começar uma vez por mês, tipo, primeiro sábado de cada mês, eu não vou a nenhum lugar que me cobre estacionamento. Quando isso gerar uma prática consciente, as pessoas vão começar a pensar a respeito. O povo tem muito mais poder do que ele sabe. Só que a gente tem que ter consciência. Então, nós temos ações jurídicas que podem ser feitas, mas existem ações políticas pela população, que eu acho que isso seria o papel de vocês, que são os representantes do povo, de gerarem essa discussão e de criarem essa consciência, de fazer esse movimento popular, que é uma forma de ajudar a legitimar esse sentimento. De fato, é muito importante considerar o que a procuradora acabou de falar, e o vereador Davi também, porque impedir que as pessoas andem nos seus carros, nós, no mínimo, teríamos que ofertar um transporte alternativo de qualidade. Essa semana mesmo, nós estávamos discutindo, semana passada aqui na Câmara, a respeito dos nossos ônibus. Muitos dos nossos ônibus, numa cidade quente como a nossa, ainda não tem ar-condicionado. A gente faz uma analogia, fizemos uma analogia, que de 40 anos para cá, os carros evoluíram muito. Você entra no carro hoje, tem airbag, ABS, ar-condicionado, vidro elétrico, e os ônibus estão do mesmo jeito que era 40 anos atrás, os ônibus não evoluíram. Então, nós tínhamos que estar investindo na qualificação do transporte coletivo para trazer conforto para as pessoas, para que a gente pudesse nos sentíssemos à vontade de deixar os carros em casa para poder pegar o transporte coletivo. Aí sim, nós poderíamos ter medidas como existe hoje, por exemplo, na Alemanha, nas grandes cidades, na entrada das cidades, existem os edifícios garagem, em que a pessoa chega, deixa o seu carro ali, na garagem, pega um metrô ou um VLT ou um outro ônibus de qualidade, vai lá no centro da cidade, que não tem estacionamento, volta, na saída pega o carro e vai embora. E outra coisa que eu queria falar é que essa lei que a gente está propondo, ela não inviabiliza a atividade de estacionamento rotativo, na exploração comercial do estacionamento rotativo. Existem muitos espaços hoje em Vitória que poderiam ser construídos, edifícios garagem com essa finalidade e ser cobrado, sim, o estacionamento ali, porque houve um investimento para aquela finalidade. Agora, quando você constrói uma loja que você é obrigado a ter 10 vagas, a sua atividade é a loja, não é a vaga. Então, você tem que ganhar dinheiro na loja, não é no estacionamento. Agora, se a prefeitura te exige 10 vagas e você coloca 20,
tudo bem, sobre as 10 que são exigidas pela prefeitura, você não cobra. Agora, as outras 10 que você fez a mais do seu bolso, que não precisava fazer, aí você poderia cobrar. Essa lei contempla isso. Então, nós estamos querendo ser justos. Nada de cobrar sobre aquilo que a pessoa está empreendendo a mais do que o necessário. Agora, aquilo que é necessário, exigido por lei, isso não. Isso tem que ser, não poderia ser cobrado para exatamente evitar. Foi feito um estudo que evitaria do carro estar na rua e atrapalhando as pessoas. Então, queria deixar isso muito claro aqui. Obrigado. Em outras palavras, Sergião, não se trata de filantropia. A não cobrança é um direito nosso. É um direito de todo cidadão. E não é filantropia. E o que exceder é legítimo ao ferir lucro. Queria agora dar sequência à audiência, abrindo a oportunidade de fala a vocês que se fazem aqui presente. Deixando bem claro que, só para a dinâmica, o microfone está ali com o pastor Edson Moura. Ele vai estar levando o microfone até quem queira falar. Peço tão somente que se limite, que faça sua pergunta dentro do tempo de 2 minutos, direcionar 3 em 3 perguntas. Então, 3 perguntas, a gente responde, logo em seguida a gente dá sequência. Por favor, a representante do PROCON, ela falou sobre a tramitação de um projeto na Câmara Federal. Eu gostaria de perguntar se você sabe o teor desse projeto. Sei, o projeto o microfone. O projeto está aqui na minha mão. O projeto está aqui na minha mão. É muito diferente do projeto que os vereadores estão propondo, porque o projeto do Senado, ele dispõe sobre, é como se fosse o fracionamento que a gente tinha aqui no município, que foi julgado inconstitucional. Só que o fracionamento que o projeto do Senado propõe é em cima do valor que você comprar nesse empreendimento. Por exemplo, vou no shopping e eu compro R$50. Então, o valor do estacionamento, ele vai ser calculado em cima do valor do produto que você comprou. Ao meu sentir, não haverá grandes mudanças em declarar a inconstitucionalidade desse projeto também. Não sei se esse projeto passa, porque, no meu entender, né, do direito do consumidor, né, puxando sardinha para o meu lado, eu entendo que é uma cobrança discriminatória, porque o que acontece? A pessoa que vai comprar mais, ela vai pagar um estacionamento maior do que aquele que vai comprar menos. É uma discriminação ao contrário, né? E existe também... Quem paga menos, vai pagar menor, e quem é o contrário, doutora, né? Quem compra um valor menor, paga um estacionamento menor do que aquele que compra mais. Ah, é? É. Então você não vai comprar muita coisa. Né? Então, não vai funcionar. Não vai, além de ser descabido, né? Eu estou discriminando de qualquer forma, mesmo que seja uma discriminação inverso, né? Então, não acredito que isso vá passar, mas o projeto está em tramitação, vai passar ainda pela Comissão de Justiça, né? E só nos resta aguardar. Esse projeto, ele está parado desde 14 de 11 de 2012 na Comissão de Assuntos Econômicos. Vocês podem acompanhar a tramitação pelo site do Senado. Um outro esclarecimento. No direito do consumidor tem a figura do consumidor em potencial, que é o consumidor que vai passear. Ele não deixa de ser consumidor. O fato dele ir procurar um produto e que, porventura, ele pode não achar. E por que ele ser cobrado por isso? Ele foi atrás de um produto e não encontrou. Ou ele foi e achou esse produto caro, achou o produto um pouco diferente daquele que ele gostaria. Ele também não pode ser onerado e não se fazer valer dos seus direitos, de falar, não, eu sou consumidor, eu procurei e não achei. Ok? Inclusive, eu acho que poderia muito bem, isso é muito fácil de se implantar, por exemplo, vereador, dar um prazo de tolerância de 1 hora, até 1 hora, porque quem vai comprar? Alô? Quem vai comprar e, porventura, não conseguiu achar o que queria,
ele pega um visto do lojista lá, carimba aqui, para poder sair de graça. Agora, porque normalmente os estabelecimentos, eles usam o argumento seguinte: não, mas tem gente que para aqui o carro e vai para outro lugar. Aí essas pessoas teriam que pagar, de fato, né? Que não comprovaram que estiveram ali no shopping, não tiveram nenhum aval de um lojista, porque nenhum lojista vai dar um carimbo naquela pessoa que não esteve ali na loja. Então, isso é muito fácil de realmente fazer um controle. Claro. Segurar aqui. Eu queria fazer um adendo sobre essa questão do estacionamento gratuito. Tá? Já há previsão no Código de Defesa do Consumidor, que mesmo, e a jurisprudência também, né, já é pacificada, no sentido de que, mesmo o estacionamento sendo gratuito, aquele que estaciona ali, ele tem os mesmos direitos daquele que vai consumir. Né? É o chamado consumidor por equiparação, né, que a gente chama. A título, né, de curiosidade, eu mesma já sofri um assalto dentro do estacionamento do antigo Carrefour, né? Era um estacionamento gratuito, e numa ação judicial eu consegui ser equiparada a um consumidor e consegui uma indenização. Então, nesse sentido, o consumidor ele está garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pela dificuldade, o que o vereador Sergião falou, acontece muitas vezes na procura da vaga. Hoje, por exemplo, no Shopping Vitória, tem uma tolerância inicial de 15 minutos e depois que paga, 10 minutos. Se você ficar ali dentro procurando a sua vaga e não encontrar, na hora de sair, você vai ser onerado pelo simples fato de ter passeado no estacionamento do Shopping Vitória. Isso acontece em tantos outros lugares que você não tem vaga para atender toda a demanda. Então, dando sequência, próxima pergunta. Vereador Luiz Carlos, atendido? Eu só gostaria de complementar. Em caso de roubo no estacionamento, a culpa ficaria sobre quem? O shopping, ou o estacionamento, ou o empreendimento que tem, ele é responsável, né, pela indenização dos eventos que forem sofridos pelo senhor. No caso, o estacionamento faz parte do espaço físico do empreendimento. Um dos argumentos que eles utilizam para cobrar é a responsabilização por algum dano. Fala, olha, a justiça começou a cobrar da gente quando há algum problema no estacionamento. Então, eu estou tendo que botar vigilância, por isso que eu cobro. Só que se você for assaltado dentro da loja, eles são responsáveis também. Então, o estacionamento integra o espaço do empreendimento e não tem nada de diferente dele. Então, você estando dentro do espaço do empreendimento, a responsabilidade é do empreendedor. Deixa eu tentar me fazer entender melhor. O senhor deve estar achando alguma confusão nesse assunto, porque alguns estacionamentos botam aquela placa de que não nos responsabilizaremos pelos danos ocorridos. Aquilo ali não existe. Aquilo é uma cláusula abusiva e, sendo assim, ela pode ser nula. Quando você deixa um carro dentro do estacionamento, gratuito ou pago, né, você está firmando um contrato. Né, e, como todo contrato, existem cláusulas. Né? Essa cláusula de que eu não vou me responsabilizar sobre o evento danoso que acontecer com o seu carro, ela é abusiva. Como ela é abusiva, ela pode ser anulada, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Então, se vocês se depararem com algum estacionamento que tem esse tipo de placa, pode ignorar. Porque, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem, sim, que resguardar o senhor, indenizar o senhor de qualquer evento danoso que acontecer com o seu veículo. E também, só para complementar, o consumidor ele vai preferir ir comprar num local em que ele se sinta seguro do que num local que ele se sinta inseguro. Então, dar segurança ao consumidor é uma forma de atraí-lo para a compra. Um exemplo bem prático daquilo que a gente está falando, Luiz Carlos, é que é inevitável pegar o Shopping Vitória como exemplo em alguns casos. O bicicletário do Shopping Vitória
Hoje já tem uma pessoa, fica na entrada, ali logo do lado do ponto de ônibus à direita. Por quê? Porque a responsabilidade sobre as bicicletas também é deles. E até então eles ficam tentando se excusar, é uma forma, aquele barro na parede, vai que fica, né? Eles falam. E é o raciocínio que eu estava fazendo com o vereador Serjão, procuradora. A lei que a gente já apresentou, que já propôs, precisa ter essa emenda, porque raciocínio é que daqui a pouco eles vão cobrar pelo espaço da bicicleta também, que também é uma vaga obrigatória. Todo empreendimento tem que ter um número de vagas de bicicletas. E se, caso contrário, a gente vai estar, eles podem se sentir no direito de cobrar. Por que não? Dando sequência, seu nome, por favor, e sua pergunta. Meu nome é Antônio Carlos Barbieri e eu vou fazer uma pergunta baseada no que o Luiz Carlos perguntou sobre estacionamento. Vocês afirmaram que se eu paro o carro no estacionamento de um estabelecimento que não cobra, ele tem responsabilidade sobre o meu bem. Tá? Aí eu lhe pergunto o seguinte, se eu paro no meio da rua e ele é roubado, a prefeitura ou o Estado vai me pagar também? Como é que fica a situação nesse caso? Tem que ficar verdinho. Aperta e segura. Aperta, segura e deixa ligado o tempo todo. Não precisa desligar mais. Então, já não é uma relação de consumo, tá? Ah, então quando cabe ao Estado a responsabilidade não é de consumo, quando cabe à iniciativa privada é? É. Ah, tá, obrigado. Peraí, deixa eu continuar. Isso está sendo muito comum. As pessoas têm entrado na justiça muitas vezes sobre isso. A jurisprudência exclui a responsabilidade, chamando isso de fato de terceiro. Mas como assim no outro não foi fato de terceiro? Mas a presunção do Estado funcionar é que as pessoas cumpram voluntariamente as leis. Se eu precisar de um guarda no pé de cada cidadão para que a lei seja cumprida, não tem mais Estado de Direito. Então, é absolutamente impossível que eu tenha alguém o tempo inteiro para evitar o crime. Então, o que está faltando de fato é uma mudança de consciência. Eu acho que nós precisamos mudar a nossa consciência como cidadão e começar a pensar na cidade. As pessoas pensam, a lei de Gerson, né, faz com que as pessoas pensem primeiro nelas e depois na cidade. Agora, tem jeito, tá? Nós temos um bairro que tem uma consciência de cidadania muito forte na nossa cidade, que é Jardim da Penha. Eu fico encantada quando eu vou no Parque da Pedra da Cebola e vejo no domingo cheio de gente e ainda assim as pessoas não transformam aquilo num lixo. As pessoas cuidam. Então, eu acho que nós temos que mudar a nossa consciência. Só que essa tentativa de responsabilizar o Estado por tudo não é o caminho. Doutor, eu concordo com a senhora em parte, porque o Estado, nós sabemos que, quando eu falo Estado, não estou me referindo a nenhum poder específico, ao Estado. O Estado é sério nos cobrar as obrigações, nos cobrar as dívidas que nós temos com eles. No entanto, eles são muito morosos em retribuir esses favores. Eu gastei sexta-feira R$2.600 com o meu carro, por causa de buraco no Rio de Vitória. E a prefeitura não vai pagar. Porque quebrou. Caiu no buraco, quebra a mola. Orientação. Nesses casos, o senhor tem que fotografar no momento, pegar a testemunha, pegar 3 orçamentos e requerer administrativamente. Daqui a 10 anos resolve, mas não é esse caso, mas tudo bem. Eu só estou querendo deixar bem claro o seguinte. E essa é a responsabilidade nossa mesmo. Eu não sou contra cumprir a minha obrigação como cidadão. Eu só quero a contrapartida da altura do Estado, que não acontece exatamente com questões educacionais, como a senhora citou. Isso, mas da Penha, beleza, porque o pessoal que vai na Penha Cebola tem um nível de conscientização muito maior do que está lá em Terra Vermelha. Mas, em compensação, eles têm serviços muito melhores também. Então, acho que existe uma relação aí que tem que ser levada em conta. Concordo. Nós não podemos medir com o mesmo medida todo mundo. Mas, sobre a questão do assalto, é aquilo que eu te falei. Sobre a questão do buraco, a responsabilidade é nossa. Tá? Pode requerer. A prefeitura só não paga administrativamente quando há alguma dúvida, que nós não temos o poder de dizer o direito. Então, se o valor da indenização é comprovadamente justo, está comprovado que aconteceu o fato e a responsabilidade é nossa, a gente paga administrativamente. Só se há alguma dúvida é que a gente
não consegue pagar e tem que ir para a justiça. As pessoas vão para o juizado especial. Eu entendo, Tá? concordo com a senhora, só que para aprovar alguma coisa para a prefeitura é muito difícil. Só se eu cair num buraco muito grande, não consegui tirar o carro. Não, as pessoas tiram até foto com o provar, foi celular. aquele buraco que quebrou o meu carro. Vai ficar, bom, mas tudo bem, isso é outra discussão. Já Mas pelo menos renovou a esperança de que é possível. Foge ao tema do nosso debate. Eu queria só aqui, deixar claro, me valer desse exemplo, para falar que tenho buscado, não medir esforços, para que a prefeitura seja a primeira a dar exemplo em muitos casos. Inclusive, apresentei uma indicação, não vou abrir a conversa sobre isso, porque senão a gente acaba Vereador, desvirtuando só muito. não é contra a prefeitura, estou falando contra o poder público em geral do Não, Brasil. você vai entender o que eu vou falar. Que foi, a prefeitura todo o tempo exige a calçada cidadã das pessoas. E eu pude listar 15 imóveis municipais que não têm calçada cidadã. A gente começa a ver que a prefeitura às vezes se vale do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é inaceitável. Vereador, vai longe não, vai aqui no prédio da estação aqui em Prato Suave, da prefeitura, O SIAC. não tem uma vaga reservada para idoso em torno de toda a quadra. Não precisa ir mais longe não, Não, só isso. aqui na Câmara, Isso é o cuidado que está tendo com o cidadão a gente em não Vitória. tem. Serjão fez uma audiência pública acerca do sistema porta a porta. Me fiz presente ao lado dele mais uma vez. E Luizinho também teve. Os deficientes, as pessoas com deficiência estiveram presentes. Elas não puderam usar o banheiro. É um absurdo, né? Não tem acessibilidade no banheiro da Câmara, que é o Poder Legislativo. Elas não puderam usar o banheiro. É muito ruim isso. Vamos dar sequência? Estamos caminhando para o fim. Queria dar sequência ao nosso ex-vereador e representante da Prefeitura Municipal de Vitória. Só fazer uma pergunta à representante do PROCON. Essas vagas que são colocadas nos estacionamentos, tanto em hospitais como shopping, deficiente e idoso, eles são obrigados a pagar também essas vagas? Não tem a lei do deficiente, a lei dos idosos que pode ampará-los? Então, uma das leis municipais que foi declarada inconstitucional era a lei que isentava os idosos, né, os maiores de 60 anos, da cobrança do estacionamento. Diante disso, é o que a procuradora estava dizendo. Eu não tenho como exercer um poder de polícia se eu não tenho uma norma legal que me ampare, né? Então, se eu não tenho lei que isente essas pessoas, os deficientes e os idosos, do pagamento da multa, do pagamento de estacionamento, eu não tenho como multar uma empresa dessa. Essa questão, inclusive, do estacionamento exclusivo para idoso e para deficiente é uma norma urbanística. É determinado por uma lei urbanística, né, quantos estacionamentos eles têm que ter para idoso ou quantos estacionamentos tem para deficiente. Já foge do direito do consumidor. Não sei se não sei se a gente está conseguindo passar a diferença entre o que é urbanístico, o que é civil, o que é direito do consumidor. Na verdade, a procuradora falou aqui, falou baixinho. Deveria ser tudo gratuito, ok? Deveria ser tudo gratuito, inclusive essas. Qualquer outra linha de defesa, principalmente essa. Qualquer outra linha de defesa, a gente vai estar saindo do raciocínio que foi aqui traçado. Cabe o debate, e o debate muito válido, sobre o estacionamento rotativo que será aplicado e implantado no município de Vitória, no centro e na Praia do Canto, neste primeiro momento. Esse é o debate primeiro, porque são vagas públicas. Todas as vagas serão cobradas. Cabe isenção nessa? Esse é o debate. O projeto já foi apresentado, foi vetado pelo prefeito. Se vocês quiserem mandar um e-mailzinho pedindo para que ele... um novo envio para lá de outra proposta, para que ele pudesse reconhecer essa justiça das pessoas com deficiência e das pessoas idosas. Perguntas? Eu queria fazer a seguinte pergunta. Isso aí vai mexer com grupos poderosos, vai tirar receita de pessoas, de grupos poderosos. Eles não vão entregar isso assim, de mão beijada, fácil, certo? Então, eu espero que a Câmara de Vitória não imite o que foi na Assembleia Legislativa.
A comissão do pó estava tudo certo, tudo enganjada, para fazer o trabalho direitinho, para verificar. Resultado, passou os diretores da Vale Rio Doce e da SC lá assinar, 7 deputados estaduais tiraram a assinatura dessa comissão. Resultado, empurraram a banana para o Ministério Público. E está no colo do Ministério Público isso aí. E a Assembleia Legislativa saiu a cavaleiro, ficou numa boa. Espero que a Câmara de Vitória também não imite essa atitude da Assembleia Legislativa. Essa é a nossa expectativa também. Alô? Em relação a essa questão do pódio minério, vou só fazer um adendo aqui rapidamente, vereador Davi, como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Nós estamos desde de junho do ano passado trabalhando nessa questão aqui. Já estamos elaborando a minuta do projeto de lei que vai restringir os atuais índices de emissão possíveis pela legislação, que é de 1990, totalmente defasado. A exemplo de São Paulo. Nós fizemos um grupo de trabalho com 14 entidades, Procuradoria do Município, Ministério Público, Secretaria de Saúde Estadual, Municipal, Câmara, Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, IEMA, Federação dos Transportes, Associação de Moradores, todos estão participando desse trabalho, tem 1 ano e meio, terminou, tem 60 dias, e essas informações todas coletadas estão sendo compiladas para a elaboração da lei, que vai ser feita em conjunto com o governo do Estado, e vai emitir um decreto reduzindo os índices de permissão para a poluição atmosférica. Então, nós estamos muito próximos a buscar uma solução. Inclusive, essa CPI ela foi desincentivada pelo governo por conta desse decreto que está para sair aí nos próximos 30 dias no máximo. Então, nós temos dias melhores nos esperando, nós estamos aqui firmes para que isso de fato aconteça. Tá? Sobre esse tema também, da questão da poluição do ar, eu sou responsável pela defesa numa ação civil pública proposta pela ANAMA contra a Vale do Rio Doce. E estamos em fase de perícia judicial. O município já indicou os assistentes técnicos, nós estamos no polo ativo. E juntamos documentos comprovando a omissão do IEMA, porque o município emitiu inúmeros autos de infração no ano 2000, e esse documento foi juntado pela Vale num processo judicial onde ele queria anular as multas. O perito do juízo é um perito de fora do Rio de Janeiro. Eu cheguei a conversar com o juiz que escolheu o perito, e eu saí muito tranquila sobre a seriedade e a honestidade do perito. A qualidade da perícia que está sendo feita é a 4ª Vara Federal de Vitória. Para você ter ideia, a perícia vai demorar cerca de 8 meses. Então, com certeza, eu tenho uma convicção muito forte que esta decisão na Vara, na Justiça Federal, vai ajudar bastante a compreensão e a constatação dessa situação da poluição do ar. Então, os quesitos que o juiz passou para o perito é se a metodologia é a mais adequada, se houve omissão, ou seja, está tudo lá. Então, tudo que a população está questionando, provavelmente nós vamos ter um laudo pericial de grande valia para ajudar a resolver essas questões. Queria mais alguém? Desta forma, gostaria de abrir a oportunidade, alguma consideração final, bem breve, para que a gente pudesse estar respeitando o horário das 8 horas, que é o horário que foi estipulado. Então, os componentes da mesa para suas considerações finais. Empreendimento que é melhor para ele, e procurando um empreendimento que é melhor para ele, os outros vão se adequar à vontade do consumidor. Então, enquanto não temos uma legislação sobre o assunto,
o consumidor pode procurar o que é melhor para ele, dentro do que existe no mercado. Gostaria de agradecer, vereador, a oportunidade, doutora procuradora, doutor vereador Sérgio, e colocar o PROCON à disposição de todos vocês, né, quando vocês precisarem, orientação, denúncia. O PROCON tem uma cara nova com essa nova administração, e o problema de vocês é o nosso problema também. Nós também somos consumidores e nós sabemos pelo que vocês passam. Então, o órgão está aberto para você. A cidade perde muito. Então, eu gostaria que isso fosse um início de uma mobilização de cada um de vocês por uma cidade melhor. Então, isso não termina hoje, isso não termina amanhã. Mas é importante que cada um de vocês vá divulgando essa questão de consciência, que só com eleitores conscientes, com cidadãos conscientes, que nós vamos poder ter uma cidade melhor. Obrigada. Queria reiterar e ratificar as palavras da procuradora Patrícia, minha colega, e parabenizar vocês pelo esse gesto de cidadania de estar aqui na plena segunda-feira à noite, dando a contribuição, participando. Realmente, se todos participassem, as coisas andariam muito mais rápido. Haja vista as manifestações de junho, que fizeram muita coisa acontecer rápido, que estava engavetada há tanto tempo por aí, né? Então, a gente parabeniza ao vereador Davi pela proposição dessa audiência, o vereador Luizinho, que está aqui presente, do início ao fim, dizer que nós aqui, como vereadores, estamos lutando muito para a melhoria dessa cidade, temos dado provas importantes disso, fizemos uma alteração agora do nosso regimento interno, né, vereador Davi? Dando mais transparência ao processo legislativo, abrindo o voto secreto, punindo os vereadores que não participam das sessões. Então, fizemos vários avanços importantes para a democracia e para a cidade. E queremos continuar merecendo a confiança de vocês, para vocês saibam que a gente está aqui para realmente representá-los bem e lutar pelos interesses de vocês. Muito obrigado. Queria, por fim, dizer que minha expectativa foi atendida. Com relação ao resultado final desta audiência, ânimo renovado para a gente seguir em frente. As sugestões dadas de boicote serão levadas em conta. Iremos fomentar isso sim. E deixar muito claro que eu queria que cada um também saísse daqui instigado na defesa dos nossos interesses. Que você saísse daqui inquieto mesmo. Porque não deixasse acumular. A manifestação de junho deixou claro deixou muita coisa em evidência, deixou muita coisa clara. Dentre elas, o quanto a população, quanto tempo ela passou somando muita coisa ruim, muita coisa insatisfeita. Foram tantos anos pós grandes mobilizações que ocorreram, pós os caras pintadas, engolindo tudo, segurando tudo, muito serviço público sem nenhuma qualificação, muita insatisfação com obras realizadas pelas prefeituras, pelo governo do Estado, pela União, e essa insatisfação a gente não pode deixar que se acumule tanto. Então, quero que cada um vamos começar a agir. Aquilo que está errado precisa ser denunciado como errado e precisamos, junto, bolarmos ações em momentos como este de audiência pública para que possamos corrigir. Desta forma, eu agradeço a presença de cada um, agradeço a presença dos que compõem a mesa e declaro encerrada esta audiência.